Então, a gente vai receber agora o vereador pelo PT de Porto Alegre, pré-candidato a deputado estadual, Leonel Hadi. Vereador, bom dia, seja bem-vindo ao ICL. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês nesse importante canal, parabenizar a iniciativa, é muito bom, né, estar dialogando com tantas pessoas que eu admiro demais. Vereador, a gente fez o convite para o senhor ontem, porque nós vamos falar ainda hoje com o senhor sobre toda essa questão da violência no processo eleitoral brasileiro e esses últimos ataques, o que aconteceu com o Marcelo Arruda, o absurdo que aconteceu com ele. Mas, antes disso, a gente precisa conversar sobre um outro assunto com o senhor, que é a denúncia de importunação sexual que foi feita contra o senhor por uma estagiária da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre. Essa denúncia foi feita ontem, ela registrou um boletim de ocorrência, dizendo que... Anteontem, na verdade, foi anteontem. Segunda-feira. Perdão, que a notícia saiu ontem, né, nos meios de comunicação, e aí ela comenta que essa importunação teria acontecido durante uma sessão, né, na Câmara dos Vereadores. A gente sabe que o senhor também registrou um boletim de ocorrência, então a gente gostaria de saber o que você tem a dizer para a gente, por favor, sobre essa denúncia. Bom, eu mandei as imagens das câmeras de segurança, né, para vocês, se vocês puderem passar, mas antes eu quero só explicar a situação. Na segunda-feira, então, eu fiz na verdade, na quarta-feira antecedente, fiz uma fala muito contundente contra uma representante fascista na Câmara, que se diz comandante, e eu, bom, enfim, fiz todo um discurso, né, criticando a postura dela, criticando essa função do bolsonarismo. E aí ela ficou muito indignada, né, porque ela exigia que fosse chamada de comandante e disse que eu seria preso, né, se ela fosse presidente da casa e se eu estivesse num quartel. Então, eu seria preso por não chamar ela de comandante. Então, essa personagem, né, extremista, que é pré-candidato ao Senado aqui no Rio Grande do Sul, pela chapa do Heinz, né, ela fez toda uma articulação muito violenta dentro da casa naquela sessão de quarta-feira. Na segunda-feira, nós tivemos, então, a minha fala em relação à morte do Marcelo, onde também fui extremamente contundente contra a extrema-direita, denunciando a responsabilidade do Bolsonaro em relação ao assassinato, né, realizado por outro bolsonarista, do Marcelo Arruda, nosso companheiro do Movimento dos Policiais Antifascismo e do Partido dos Trabalhadores. O que acontece? Um tempo subsequente, o vereador bolsonarista, que já foi cassado, inclusive, ele está em nível de recurso, ele foi cassado porque fazia parte do PSL, assim como todos os deputados estaduais do PSL foram cassados no estado do Paraná. Aqui nós tivemos o mesmo caso na Câmara Municipal e temos um vereador cassado, então, por corrupção, porque ele se apropriou dos recursos do fundo partidário, não respeitou as cotas para negros e mulheres, e esse vereador, inclusive, foi indiciado por abuso sexual dentro da Câmara Municipal de Porto Alegre contra uma vereadora do Partido Comunista do Brasil, e tem uma estagiária, né, que é a estagiária indicada por ele, e que ela entra na Câmara Municipal de Porto Alegre no dia 30 de junho do presente ano, ou seja, ela está o quê? Umas 2 semanas, menos de 2 semanas na Câmara Municipal. Essa estagiária, ela é uma ativista antifeminista da extrema-direita e que tem fotos com Eduardo Bolsonaro, tem fotos com o Zucco, que é um deputado estadual, foi inclusive segurança da Dilma, né, do Lula, da Dilma, acho que mais especificamente, e hoje ele é um deputado extremista aí, que está, inclusive, pré-candidato a federal. E também tem toda uma articulação com a extrema-direita e participou da invasão da Câmara Municipal de Porto Alegre quando houve aquela situação do passaporte vacinal, em que levaram, inclusive, suásticas lá para dentro. Mas, enfim, há menos de 2 semanas atrás, ela é colocada como estagiária para ficar dentro do plenário, tirando supostas fotos para esse vereador bolsonarista, né? E caçado. O que acontece? Esse vereador bolsonarista, depois da minha fala, ele sobe na tribuna, faz uma fala me atacando o PT, dizendo que o PT é criminoso, etc, etc. E eu peço, no microfone de apartes, uma pergunta para o presidente da sessão, porque minutos antes, esse vereador cassado, bolsonarista, e também indiciado por abuso sexual, eu pergunto para o presidente da casa
se era possível que um vereador cassado presidisse a sessão da Câmara. Porque, afinal de contas, ele está cassado e ele tinha presidido minutos antes da sessão da Câmara, perguntei se isso era possível. Bom, imediatamente, né, mais ou menos uma meia hora depois, começa um zoom dizendo, olha, tem uma estagiária dizendo que ela foi abusada, tem uma estagiária dizendo que tu abusou dela, que tu segurou ela no plenário e tal. E aí eu não sabia quem era, não lembrava da situação, não estava entendendo absolutamente nada. E aí ela disse, não, foi quando ela estava tirando uma foto, não sei o quê. Tá? E aí é esse vídeo que eu mandei para vocês, que eu gostaria que vocês passassem, que tem esse vídeo são os vídeos da câmera de segurança. Eu estou de terno azul, ainda não estou em plenário, tá? Eu vou entrar, ó, entrei agora, entrei ali. As fotos já estão sendo tiradas, tá? Eu entro correndo ali, eu passo correndo, faço um zigue-zague, tá? E vou lá para aquela ponta lá, ó. Fiquei lá na ponta da foto, tá? E aí eu vou lá para trás de todo mundo. Bom, foi nesse momento que ela disse que ela foi abusada, tá? Foi exatamente nesse contexto. Aí vai acontecer de novo, ó. Eu entro, vou repetir, eu entro de terno azul, vou me deslocar nesse corredor onde tem várias pessoas tirando fotografia. O importante é que se diga, né? Era uma homenagem às doulas, ou seja, todas as mulheres, tá? Eu entro correndo, faço um zigue-zague, tiro as pessoas da minha frente ali, 2 pessoas, tá? E entro lá na diagonal para tirar foto, porque a foto, eu já entrei atrasado, né? A foto já está terminando. Tá? Basicamente vereador, é isso. Onde ela está? Onde ela está? Isso, só para esclarecer, onde ela está? Ela está com os braços erguidos lá na frente, bem lá na frente, tá? Vai ver, tem um fotógrafo com uma roupa mais escura, tá? E ela vai se colocar bem na frente. Ó, tô entrando, tá? Correndo. Ó, ela se colocou bem lá na frente, tá? Aí eu passei em zigue-zague, passei por um, ó, passei por ela agora, e aí eu vou lá pro canto. É isso aí. Então essa deslocada que você dá nela ali é o que ela está alegando ser o importúnio sexual. A importunação sexual dela, exatamente. E detalhe, né? Quando eu entro na imagem, se tu observar, quando eu entro na imagem, ela nem está naquela posição que ela está. Ela vai, ó, eu estou entrando, ela não está lá ainda. Ó. Ela se colocou agora que eu estou com a cabeça baixa correndo, eu faço um zigue-zague, tiro o primeiro, tiro o segundo e entro lá no canto, porque eu queria tirar Ela foto. está na frente da senhora de calça branca. Isso, é isso. Exatamente. É isso aí. É isso. Essa é a imagem. Aí, tirem suas próprias conclusões, né? Perfeito. E eu acho que é isso aí. Assim, eu não vou aqui emitir nenhuma opinião, até porque eu sei, né? Somos influenciadores, e como somos influenciadores, temos que tomar cuidado para não influenciar as pessoas para que elas tirem as nossas conclusões como sendo delas, né? Enfim, eu vi aqui o vídeo e agradeço demais aqui as explicações e a disposição de comentar sobre esse assunto. A gente chamou o Leonel e vamos falar sobre outro assunto aqui, né? Mas ele se prontificou imediatamente a falar sobre... Eu achei muito importante ele trazer as imagens e eu acho importante também deixar que as pessoas, enfim, tirem suas próprias conclusões, porque eu acho que essa é uma das nossas funções. A gente não é um espaço doutrinador. A gente é um espaço para oferecer fatos, opiniões e etc., mas que as pessoas tenham a liberdade. Vivian, eu passo para você que você é a mulher que representa aqui essa conversa agora. Eu acho que você também tem uma fala importante num momento como esse. Sim, não, muito perfeito isso que você falou. O nosso papel não é realmente de doutrinar, eu acho que as imagens falam por si e é realmente muito difícil a gente tomar qualquer posição aqui. Acho que a gente agradece a sua disponibilidade, vereador, de conversar com a gente abertamente, trazer as imagens, lembrando que ela registrou um boletim de ocorrência, o senhor também registrou o seu boletim de ocorrência, devem acontecer agora investigações e a gente tem certeza que a verdade em relação a isso será apurada e acho que isso que é o mais importante de tudo. Então, a gente agradece a sua participação. Né? Só um detalhe, né? Só quero chamar a atenção que imediatamente, talvez uns 5 minutos após o registro do boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência ela já estava circulando em grupos da segurança pública, tá? Uma cópia, e sites da extrema-direita já estavam fazendo a vinculação desse caso com o caso do médico estuprador, né? Inclusive dizendo que eu tinha que sofrer castração química, que o PT também tinha estupradores, etc., né? Com fotos do Lula, essas coisas. Não, em relação a essa imagem, aí eu vou me posicionar. Calma aí. Em relação a essa imagem, né?
onde o Leonardo entra. E eu não estou falando que não aconteceu, até porque ela está na frente da outra pessoa, é difícil ver onde você apoiou, e às vezes pode ter até apoiado sem querer, porque não dá para saber. Novamente, não sou eu que vou avaliar, não tem como julgar isso, né? Agora, comparar isso com o que foi feito, comparar essa acusação com o que foi feito, né? Que nem o Bolsonaro agora, comparar, né? O que aconteceu no assassinato do Marcelo Arruda, fazer comparações entre assassino e vítima, não vamos cair nessa, galera. Não vamos cair nessa. E é difícil falar não vamos cair nessa para quem faz parte de seita. Quem faz parte de seita não tem mais não cair nessa, né? É uma realidade paralela. Paranoia vem do grego. Paralelo, noia, realidade. Então vive numa realidade paralela. Então é o seguinte, tem um fato, tem a imagem, vai ter a discussão, e tem que ter a discussão. A gente aqui tem esse compromisso de não opinar cegamente sobre nada, só porque a gente torce para um lado ou torce para o outro. Agora, vamos botar as coisas no seu devido lugar. Posso até pedir uma coisa? O Juca já está aqui com a gente agora vai entrar no ponto da segurança do ex-presidente Lula, vai falar sobre o caso do Marcelo Arruda, do grave, né, e brutal assassinato. Então, eu queria trazer o Juca para junto da gente, Juca, e já te passo para você ter aqui a primeira pergunta para o Leonel Hadi. Juca. Bom dia a todos, todas. Eu queria saber de você o seguinte: parece claro que a tática desta gente será sempre contrapor uma acusação falsa a um fato comprovado, como a gente viu no caso do anestesista. Que alerta, até com sua experiência toda profissional, que alerta você faz e como prevenir que isto não se transforme numa nova maneira desta gente distribuir fake news? Eu avisava, duas questões que eu avisava, né, que essa eleição ela seria baseada em violência e em fake news, né? E violência tanto dos grupos paramilitares quanto de lobos solitários. E eu me lembro que eu dei uma entrevista, né, um outro canal da esquerda, um dia antes do homicídio do Marcelo, e que eu alertava exatamente sobre isso. Falava sobre a questão da segurança do presidente Lula, e eu falava, não, mas a gente tem o risco também de lobos solitários, pessoas movidas por um ímpeto fanatizante e envolvidas através do discurso do dog whistle, né, do apito de cachorro, que o Bolsonaro dá, vão agir de forma violenta e teremos mortes. Eu falava exatamente isso, e aconteceu, infelizmente. E eu falava também, vai ter muita fake news, não sei o quê, e eu acabei sendo vítima, né, de uma fake news nítida agora há poucos dias. Então, na verdade, o que nós temos que ter é uma rede muito bem construída, uma rede que desfaça, né, que nós tenhamos uma onda também de respostas imediatas a essa sequência de fake news e de violência. Acontece um ponto muito triste em relação a fake news, que é, enquanto, né, a verdade ela está simplesmente, né, botando as botas, a fake news ela já está muito avançada. Mas nós não podemos menosprezar. Eu acredito que 2018 e um pouco antes nós tenhamos menosprezado muito o potencial das mentiras, né? A gente acreditava que as mentiras eram tão absurdas, tão sem nexo, tão sem vinculação com a realidade. A gente considerava que isso não ia ter nenhum tipo de eco, e nós vimos no final que teve um eco gigantesco, né? A situação da mamadeira de piroca, a situação do kit gay, todas essas questões que para a gente eram absurdas, na verdade tiveram eco. Então, dessa vez, nós temos sim que ter essa estratégia de, quando surgiu uma fake news, imediatamente nós levarmos aos canais responsáveis, e que nós tenhamos vários canais, né, na nossa rede. Hoje, né, nós temos o ICL, temos outras redes do campo progressista, que ali se faça já a defesa das pautas democráticas, né, e combatendo as fake news. Vamos lá, Chico, estou passando a bola para você agora. Vereador, bom dia, prazer falar contigo mais uma vez. Eu queria entrar numa discussão, não é uma discussão que é uma preocupação muito grande nessa eleição. A gente já viu esse primeiro assassinato.
Você vê essa discussão dentro da campanha do Lula, né? O Lula sinalizando que o importante é não ficar com medo e ir para a rua e fazer atos mesmo na rua. Outros não, vamos fazer em recintos que permita colocar detector de armas, etc. Qual a avaliação do grupo dos policiais antifascistas em relação a essa questão? O candidato corre risco? Como é que vocês avaliam, nesse momento da campanha, o que pode ser feito? É melhor prevenir a campanha, ficar mais em lugares que permitam que o candidato fique longe das armas, ou rua, não se acovardar e ir para a rua? Qual a tua avaliação como policial, como quem conhece essa história de maneira mais técnica e mais profunda? Eu, na verdade, fui membro do movimento dos policiais antifascismo até 2020. Daí eu me afastei quando deu o motim lá com o do Camilo, né? Quando teve aqueles policiais que acabou desencadeando nos contra o Cid Gomes. Ali a gente entrou em divergência, eu disse que aquilo era um ato miliciano, e a direção nacional tirou uma nota dizendo que aquilo lá tinha acontecido pela falta do direito à greve. E aí a gente entrou em divergência, mas continuo tendo muita amizade, muitos contatos com o movimento. E eu faço parte do setorial da segurança, né? Somos os dirigentes do setorial de segurança pública do Partido dos Trabalhadores, e nós, né, temos feito, sim, uma avaliação de que tem que existir um controle em relação aos atos do Lula. Infelizmente, é esse o momento, né? Nós não podemos dar chance para qualquer tipo de ação criminosa que, enfim, como eu falei, nós podemos ter uma ação criminosa realizada por grupos organizados, paramilitares, né, nesse formato, mas também nós podemos ter o ato de lobos solitários, que foi o que nós vimos em relação ao Marcelo. Então, é muito difícil. Os lobos solitários são mais difíceis ainda de tu prever, porque pode ser uma pessoa que foi movida por uma frase do Bolsonaro, do tipo, você sabe o que tem que ser feito, que um dia depois matou o Marcelo, e que daqui a pouco tu não conseguiu perceber qual era o comando, e o fato acontece, alguém se sente motivado a jogar um explosivo, por exemplo, numa atividade do Lula, ou alguém se sente motivado a ir e jogar com um drone, né, fazer um ataque a alguma manifestação pró-Lula. Então, nós não podemos ter esse tipo de risco, e a nossa percepção como movimento democrático, como setorial de segurança pública, e nós temos feito a segurança do presidente Lula, quando ele veio aqui a Porto Alegre, foi exemplar. Nós fizemos num ambiente fechado, com um esquadrão antibombas, com detector de metais, com identificação em determinadas zonas mais sensíveis. E eu acredito, então, que esse tenha que ser o padrão dessa eleição. Locais em que tu consiga controlar entradas, locais em que se faça uma varredura antes do evento, depois desse evento, que os policiais, né, ou agentes da segurança vinculados ao Partido dos Trabalhadores, ou que sejam militantes do campo democrático, assumam a responsabilidade por aquele espaço, e também muito articulado com o MST, que tem uma expertise em organização de grandes atos. Então, para mim, essa tem que ser a estratégia. Infelizmente, essas questões de rua, etc., são muito arriscadas. Claro, isso tem que ser avaliado caso a caso, mas eu acredito que nesse clima, na medida em que a campanha avança, nós temos que ter, sim, e nós, como militantes, temos que estar na rua. E aí, respondendo também ao Juca, nós não podemos sair das ruas, mas nós temos que andar em grupos, nós temos que ter um celular com bastante bateria, um celular com bastante memória, porque nós teríamos que fazer, com certeza, a disputa narrativa do que eles farão. Porque eles virão para a provocação, que nós não podemos aceitar, mas, ao mesmo tempo, se nós não tivermos um controle da narrativa, fazendo o nosso vídeo, sem edições, mostrando de onde partiu a agressão, mostrando que nós estamos defendendo a democracia e fazendo o jogo democrático, isso é a forma que nós temos de nos proteger. Mas eu chamo a atenção para um detalhe. Houve um crescimento de mais de 400% nos CACs, né, nos caçadores, atiradores e colecionadores. A venda de armas explodiu a mais de 600%. As Forças Armadas já declararam que não fazem ideia para quem foram entregues as armas, nem o calibre dessas armas. Então, nós temos mais armas hoje na mão da população civil do que nas Forças Armadas, inclusive mais do que na polícia. Tá? E isso é preocupante, porque no momento que a gente possa refletir, por exemplo, que um CAC, né, pode ter mais de 60 armas de fogo, e se for colecionador, ele não tem limite de armas de fogo, quantas armas de fogo são necessárias para a gente formar um grupo paramilitar? Talvez 6, 7,
né? Nós já teríamos um grupo paramilitar, uma pequena milícia, não é isso? Quer dizer, quantas pequenas milícias e grupos paramilitares nós não formamos? Inclusive, né, eu estive na Polícia Federal esses dias sobre uma ameaça de morte em relação à deputada Maria do Rosário, e que eu também fui ameaçado de morte, o presidente Lula também, né, por neonazistas. E a gente estava conversando, e eu conversei com alguns colegas ali, e eles deram conta, né, eles disseram o seguinte: olha, tem casos de faxineiras comprando 3 fuzis, ou seja, 60 mil reais, 70 mil reais, dependendo, né? Por que uma faxineira vai querer 3 fuzis nesse valor? Entende? Nenhum problema, assim, né? Mas é incompatível, não faz sentido, né? E é essa situação que nós vivemos com discursos, né? Vamos fuzilar a petralhada, a população armada jamais será escravizada, você sabe o que tem que ser feito, não respeitem os petistas. É esse o quadro que nós nos encontramos nesse processo eleitoral desse ano. Leonel, você diria que é esse clima que fez com que a Manuela Dávila desistisse de fazer campanha no Rio Grande do Sul? E eu estou lendo agora, está indo para Minas Gerais para fazer a campanha digital do candidato ao governo Calil. Você diria que é isto que a afastou? Acredito que esse seja um dos fatores, porque aqui no Rio Grande do Sul o clima político é extremamente violento, né? E ela teve a sua filha agredida, ela mesmo foi... Bom, ela, talvez Maria do Rosário... É interessante, né? As 2 mulheres, as maiores ícones aqui do Rio Grande do Sul são as mais agredidas, né? Se for observar proporcionalmente em termos de redes sociais, né? Que é a Maria do Rosário e a Manuela Dávila. Então, não tenho dúvida, né? Que isso é demais. Você acha que tudo indica, né? Lula vencerá em outubro, se não no primeiro turno, no segundo. Tomara que no primeiro, para já liquidar essa fatura e tornar ainda mais difícil qualquer tentativa golpista. Mas que nós vamos ter que conviver com este clima, que daqui para frente vamos... Quer dizer, o Bolsonaro pode ser derrotado, mas o bolsonarismo será uma ameaça permanente de violência? O fascismo ele é uma questão de longo prazo. Eu acredito que nós teremos aí no mínimo mais uns 4 anos de instabilidade, mesmo no melhor dos quadros. Digamos assim, no mesmo quadro mais otimista, Lula vencendo o primeiro turno, ele conseguindo colocar um Congresso majoritariamente progressista, que ele tenha os quadros dele que protejam ele contra um golpe, né, institucional, né, com governadores colocados em estados-chave. Não acredito que a gente vai ter uma melhora no quadro de violência política, nem desse quadro de instabilidade nos próximos 4 anos. Antes da próxima, né, se tudo continuar nesse ritmo, antes da próxima eleição, porque essas pessoas não vão entregar suas armas, essas pessoas não vão simplesmente dizer que tudo bem, vamos respeitar a democracia, nós batemos nas urnas eletrônicas, nós desacreditamos o processo eleitoral, nós desacreditamos as instituições e agora simplesmente vamos abandonar esse processo que nós gastamos dinheiro, que nós investimos muito recurso desde 2013 e simplesmente agora vamos voltar para casa com o Lula no poder novamente e com a esquerda tomando os espaços, né, e indo lá na Amazônia, né, prendendo garimpeiro, indo lá na Amazônia, acabando com os grandes madeireiros, acabando com essa farra da distribuição de armamento para milícias e PCC, etc., que é tudo que a gente tem visto com o governo Bolsonaro. Então, as coisas são muito mais perversas do que a gente possa imaginar. Vereador, eu tenho primeiro um comentário e uma pergunta. O comentário é o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente está usando muito essa expressão, e é uma expressão correta que o vereador Leonel usou, que é o lobo solitário. Mas, às vezes, quando a gente fala lobo solitário, fica parecendo que é uma pessoa que ele agiu por conta própria, entendeu? Não tem ninguém além dele que é responsável. E não. Quando a gente diz lobo solitário, é que é uma pessoa que não está ali num grupo, enfim, aparentemente não faz parte de um grupo, como o Leonel falou, de 6, 7, 8 pessoas, mas ele faz parte da seita. Ele tem uma orientação dos apitos de cachorro, dos dog whistles aí, que vem do Bolsonaro, que vem do assessor, que vem do ministro, entendeu? Então, é lobo solitário, mas ele está dentro de uma estrutura maior. Não é solitário porque não faz parte de uma estrutura.
Ele faz parte de uma estrutura, ele está seguindo, né, orientações, ele está ouvindo, né, direcionamentos, ele é influenciado e age por conta desses direcionamentos. Então, eu só faço essa ressalva, porque às vezes quando a gente fala lobo solitário, fica parecendo que não, então o resto não tem culpa. Entendeu? Então, Agora, a pergunta... Diga. Não, inclusive, Eduardo, nós prendemos, nós participamos da prisão de 2 indivíduos que um deles, inclusive, ontem foi negado um habeas corpus, um neonazista que estava organizando atos terroristas, né? E um segundo também que foi preso, que era neonazista, também organizava atos de ataques a escolas e com material de pedofilia. Mas o que eu quero chamar a atenção? Todos eles faziam parte de chats, né? De um grupo de Discord, um grupo de 4chan, um grupo... Então, esses grupos, né, de debates, né, de chats, eram pessoas isoladas, mas participavam de grupos de internet articulados que pensavam esse tipo de atuação. Então, é exatamente isso. Quando a gente fala lobo solitário, é que ele não tem uma organização verticalizada, mas ele participa de grupos, participa de distribuição de conteúdo, participa de comandos, né, mesmo que sejam virtuais, em que eles atuam dessa forma violenta, como nós vemos esses atiradores aí nos Estados Unidos, como nós já vimos aqui, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina, esses massacres em escolas. Isso. E a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: existe um conceito, né, uma teoria chamada da espiral do silêncio. É uma teoria que foi, enfim, desenvolvida por uma pesquisadora chamada Noelle Neumann, né? E ela diz o seguinte, que às vezes as minorias, né, elas acabam parecendo maiorias porque a maioria fica com tanto medo dessa minoria, que toca tanto terror e que faz tanto barulho, que a maioria se cala. E quando a maioria se cala, a minoria parece maioria, aí que ela se cala mais ainda. E a pergunta que eu tenho para te fazer não é uma pergunta fácil. É a seguinte: dado tudo isso que está acontecendo, eu imagino que devem ter várias mães, pais, companheiros e companheiras, né? Devem ter vários filhos falando para os pais, falando, pô, faz o seguinte, cara, vota lá o que você quiser votar, pô, mas não se expõe tanto não, o jogo está muito perigoso, entendeu? Não posta na internet esses negócios não fala na empresa essas coisas não, que é exatamente o objetivo, né, do bolsonarismo. E aí, né? Não dá para tirar a razão de um pai que fala um negócio desse para um filho, né? Não dá para tirar a razão, por exemplo, na minha casa, você imagina, né, que todo dia eu ouço isso, né? Pô, Eduardo, pega um pouco mais leve, pô, cara, o momento está muito perigoso, etc. Não dá para tirar a razão, mas, ao mesmo tempo, nunca foi tão necessário, né, esse enfrentamento, esse embate. E aí, o que um profissional da segurança pública diz sobre isso? Eu sei que não é uma pergunta fácil, mas é uma questão, né, que a gente vive no mundo de hoje. Eu acredito que nós não podemos recuar nenhum passo, que nós tenhamos sim que estar na rua com material, mas em grupos, em ambientes que a gente tenha formas de controle, tu entende? Que a gente consiga, conheça minimamente aquele ambiente, analisar pessoas suspeitas que se aproximem. Nós sabemos mais ou menos o perfil de boa parte dos bolsonaristas, não de todos, mas existe um certo perfil, né? Geralmente é o homem branco, etc. Né? Tem um certo perfil ali de bolsonarista que nós sabemos, né? A forma como se porta, geralmente óculos escuros, né? Eles têm uma coisa meio militarista e tal. Mas é isso, sabe? Nós temos a percepção que nós precisamos agir de forma coletiva. Acho que esse é o ponto. Sempre agir de forma coletiva e mais, tentar ter uma certa organização. Por exemplo, eu tenho um diretório do partido, de determinado município, eu me comunicar com esse diretório do partido. Se eu conheço os coordenadores de campanha daquele município, da campanha que eu vou participar, que eu tenha acesso a essas pessoas e digo, olha, como é que a gente vai funcionar? Para onde é que a gente vai? Quem é que eu posso ligar? Porque isso vai nos dando uma rede de solidariedade, uma rede de apoio, porque sempre existe um advogado, sempre existe, né, uma pessoa que vai conseguir levar uma denúncia adiante. Então, é muito importante que a gente tenha essa coordenação, que a gente dialogue com os partidos do campo democrático, saiba o que eles estão pensando como instituição e que nós possamos nos somar a isso. Agora, claro, com todos os cuidados, mas ter cuidado não significa que a gente tenha que sair da rua, que a gente não tenha que fazer campanha, porque isso é o que vai fazer a derrota, de fato, dessa horda fascista nesse momento. É isso que vai fazer
com que, mesmo eles derrotados na urna, que nós tenhamos esse processo lá na frente de sustentação da democracia, porque esse vai ser um processo de longo prazo. A luta pela democracia ela vai ser um processo de muito longo prazo, e nós não podemos simplesmente descontinuar as coisas, né? Fazemos agora a campanha, acabou a campanha, ninguém mais se conversa, eu faço por mim uma coisa, outro faço por outro lado. Então, no meu ponto de vista, é isso, é a coletividade que vai nos salvar desse processo. Então, tem relação, inclusive, né, com a teoria que tu traz. Beleza, muito obrigado, vereador. Obrigada, vereador, pela participação no ICL. Um bom dia e até uma próxima oportunidade, então. Muito obrigado, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite. Aí, só lembrando sobre aquele outro caso, só para encerrar, eu fiz o pedido, tá, para que a investigação ia ser feita numa delegacia formada majoritariamente por homens, e eu requisitei que esse inquérito aí que envolve a mim, né, por importunação sexual, fosse deslocado para a delegacia da mulher, porque eu acredito que mulheres vítimas de violência devam ser escutadas, né, por outras mulheres numa delegacia especializada. Então, muito obrigado, um grande abraço, contem comigo sempre. Tchau, tchau. Um abraço, Leonel. Tchau, tchau.